Bom, então vamos falar assim, olha, quando a gente pensa em diversidade, a gente está pensando em alguma coisa que é o oposto da uniformidade, da igualdade, da conformidade, e hoje em dia nós sabemos que a diversidade é algo que, em princípio, deve ser respeitado de um ponto de vista ético. Esse termo, na verdade, é um termo um pouco assim, a gente precisa tomar cuidado, porque alguns termos eles se tornam usados por todas as pessoas e às vezes não estão muito claramente definidos. O problema da diversidade, bom, eu vou voltar a isso ao final, né, para a gente falar como que ele pode ser melhor definido. Eu não sei exatamente como foi escolhido pelo pessoal aqui da organização, como vocês pensaram. Mas a gente precisa começar indagando o que significa o uso dessa palavra no campo da psicologia, nas ciências humanas e nos movimentos sociais. Mas antes de falar sobre diversidade, eu quero dizer para vocês que é um termo que ganhou muita relevância, um certo destaque no contexto dos movimentos sociais e principalmente dos movimentos sociais ligados ao movimento LGBT, né? Então, e aí eu queria lembrar para vocês que o nosso campo de trabalho, que é a psicologia, é um campo de trabalho que começou bastante conservador, o que até certo ponto a gente pode compreender. Mas que a gente precisa ficar atento, porque até hoje nós temos pessoas que se colocam como freudianas, né? Então isso é um pouquinho complicado. Por quê? Porque, claro que a psicologia, não só a psicologia clínica, ela deve muito à genialidade, às iniciativas do Freud, à capacidade do Freud. Mas o Freud começou num ponto em que ele nem reconhecia a binariedade, né, no âmbito da sexualidade humana. Para vocês lembrarem com muita clareza, veja, Freud dizia que só existia um sexo, que era o masculino. E fora o masculino, existiam as pessoas castradas, né? Essas pessoas castradas são o grosso do movimento feminista. As pessoas castradas, elas eram colocadas numa situação extremamente absurda, que é a situação de dizer que o seu psiquismo se organizava ao redor da inveja, do pênis, e que elas tinham uma deficiência moral. Por quê? Porque o superego delas seria de segunda linha, porque elas não podiam ser ameaçadas da perda do pênis que elas já não tinham. Então vejam, nós começamos numa ciência que é bem conservadora, muito conservadora, né? E vejam, não só não existem dois sexos, e até o fim foi isso, como os homossexuais figuram como psicóticos, né? Então, é uma ciência que, vejam, eu não falo isso pra gente criticar. Não, eu falo isso pra gente criticar, digamos assim, sendo bem verdadeiro, eu sou uma feminista. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: se já não era fácil de suportar isto antes, muito menos no momento atual. E há pessoas que usam essas ideias, né? Para vocês terem uma noção, eu estive numa banca em que uma pessoa disse assim, era um trabalho sobre pessoas que se acidentam e ficam paraplégicas, a pesquisa que estava sendo julgada. E tinham os homens que
ficaram paraplégicos e tinham as mulheres que ficaram paraplégicas. E aí o colega de banca diz assim: deve ser muito mais fácil para a mulher ficar na cadeira de rodas do que para o homem, porque a mulher é castrada por natureza. Falou isso no século XXI. Né? E é uma pessoa que atende pessoas, que tem pacientes e tal, e que ainda tem esse tipo de ideia. Então, só para a gente lembrar que nós estamos num campo que não é um campo, digamos assim, sempre direcionado para um pensamento mais lúcido. Nós temos na psicologia pensamentos mais lúcidos, mas nós temos a cura gay. Quem inventou a cura gay é psicólogo, né? Então, isso é um problemão. Bom, então eu estou indo para o próximo. Como é que a gente vai compreender que o Freud tenha pensado assim? Pode passar para o próximo, Julia? Isso. A gente vai pensar lembrando da inserção social do Freud. O Freud, ele vivia numa sociedade patriarcal, europeia, colonizadora, capitalista. Então, neste meio, o Freud teve essas ideias. Se o Freud vivesse num outro meio social, provavelmente teria outras ideias. Vamos lembrar só de um detalhe, assim, de Freud, que é o seguinte: aquele dia fatídico em que ele escreveu para o amigo dele dizendo: não acredito mais na minha neurótica. Porque as neuróticas se queixavam de abusos sexuais. E aí ele falou assim: não é possível que esses pais de família andem passando a mão nas meninas. Não é possível que o tio faça isso. Não é possível que o padrasto faça isso, o cunhado, etc. Então, aí ele já decretou o contrário, que as mulheres mentem. Então, saímos da teoria do trauma para a teoria da fantasia e não para a coisa mais óbvia, que é o seguinte: algumas mulheres mentem, alguns homens mentem. Às vezes, quando alguém faz uma denúncia, a denúncia é verdadeira, às vezes a denúncia é falsa, não é? Enfim, então nós temos aqui alguma coisa que a nossa disciplina, e eu estou falando do Freud, gente, porque ele, antes do Freud, vocês já perceberam que o que era psicologia eram laboratórios de psicofisiologia. Não havia tanto a ideia disso ser também uma profissão. O Freud, ele era médico, mas o modo como ele exerceu a profissão dele é um modo de psicólogo. Então, ele tem uma importância para todos os psicólogos, não é? Bom, mas eu falei que ele está numa sociedade capitalista, né? Patriarcal, colonial. E aí eu peguei uma citação de um colega, livre-docente da USP, o Guarinello, que ele vai falar uma coisa assim: nós precisamos ficar atentos para tentar conhecer melhor a história. E um dos primeiros modos de conhecer melhor a história é a gente entender que contaram uma história errada para nós. Nós achamos que o mundo começou na Mesopotâmia e no Egito. A outra banda da Terra não existe. Mesopotâmia, o Egito, depois foi para a Grécia, para Roma, a Europa é o ápice, e engolimos uma ideia da superioridade europeia. A superioridade europeia, eu não sei se vocês sabem, mas hoje é um dia importante para a coletividade judaica, porque hoje é aniversário de um dos maiores pogroms que os judeus sofreram na Alemanha, chamado pelos nazistas de Noite dos Cristais. Eles não deixaram nenhum vidro inteiro, nenhuma sinagoga, hospital, e arrebentaram os judeus, né? Então, o nazismo é a feição mais caricatural de um projeto europeu de superioridade. Então, quando nós falamos em diversidade,
nós precisamos ficar muito atentos, porque nós precisamos fazer uma crítica da história que nos contaram, né? Então, essa história de que a civilização... Outro dia no rádio eu ouvi uma coisa assim: um brasileiro faz uma consulta para um cara, um especialista em vinho, e diz que vinho ele deve tomar com uma tal comida, ele está em Manaus. E o cara no ar responde assim: o senhor precisava estar numa latitude um pouco mais civilizada. Ou seja, né? É um desrespeito total, né? Quer dizer, nós não somos civilizados por causa da latitude. E civilizado, o que é o civilizado? Civilizado é um modo europeu de ser, né? Um modo europeu, que o Guarinello vai falar, que é assim, e não só o Guarinello, falando de uma pessoa, um pesquisador próximo. Ele vai falar, é uma ideia de que, como eles são superiores, todas as invasões que eles fizeram, todo o domínio é para o bem dos coitados, dos latino-americanos, dos ameríndios, dos africanos, etc. Bom, passando para o próximo. Então, vamos dizer assim, isso são citações, pode passar, né? Que eu já falei, isso aqui... Então, essas são as ideias que fazem parte do projeto europeu que nos foi dado como história antiga. É aprovado como currículo no Brasil, né? Aliás, vocês sabem que em outros países da América Latina se dá a história de antes da chegada dos conquistadores. Nós não, parece que não aconteceu nada antes de 1500, que não tinha nada acontecendo. Aliás, o Norberto tem um livro sobre os habitantes originários do nosso país, né? Então, a ideia é as ideias de evolução, civilização, progresso e superioridade racial europeia. Então, o europeu seria o ápice. Tudo isto, este é o contexto onde nasce a psicologia freudiana, né? Bom, existem outros autores, eu falei do Guarinello, mas o Dussel é um filósofo extremamente importante. Foi o Rafael que me apresentou esse filósofo. Na verdade, ele vai fazer uma retomada. É um homem assim, um intelectual com muita energia. Ele já tem mais de 90 anos, continua absolutamente ativo, né? Tem uma produção absurda, mora no México. Então, ele vai rever a história do mundo vista a partir do ponto de vista dos dominados. No caso, dos dominados da América Latina. Então, e cá entre nós, é isso que nós temos que levar a sério quando nós vamos falar de diversidade, porque a nossa perspectiva é a nossa perspectiva. Nós não podemos nem impor a nossa perspectiva para o outro, mas muito menos desistir da nossa perspectiva, né? Porque quando a gente vai falar de diversidade, a gente vai admitir que as perspectivas diferentes, elas fazem parte da realidade e elas precisam ser respeitadas e consideradas, né? Vamos passar o outro que é também uma citação, eu vou deixar aí com vocês. Eu quero falar para vocês, quando nós falamos em diversidade, a gente tem que lembrar que a partir de meados, depois da Segunda Guerra Mundial, o século XX foi um século extremamente importante na história da humanidade, né? A partir do século XX, começam os movimentos de mulheres a ganhar mais espaço social. Não que não houvessem movimentos antes de mulheres. O Rafael é um estudioso das relações raciais. No caso do Brasil, no doutorado, ele aborda, né, os movimentos sociais, os movimentos
de combate ao racismo são bastante antigos no Brasil, não é? Mas vamos dizer que no final, meados para o final do século XX, a gente tem os movimentos sociais tomando bastante o espaço. E um movimento social importante desta época, quer dizer, os movimentos importantes, nós temos o feminismo, os movimentos de combate ao racismo e nós temos os movimentos LGBT. Então, nesta época, muita coisa começa a ser revista. Eu vou falar para vocês mais pensando no movimento feminista. O Rafael vai trazer alguma coisa sobre o trabalho dele de mestrado e o Gustavo não tá aqui, mas a gente tem alguma coisa do trabalho do Gustavo sobre movimento LGBT. Mas, falando do feminismo, eu trago aqui uma autora que eu recomendo muito para vocês, que é a Silvia Federici, que escreveu um livro chamado Caliban e a Bruxa. E ela vai fazer, esse é um livro que vale a pena ler, tá? Foi muito bem traduzido. Ela vai mostrar, gente, como a análise que o Marx faz da Revolução Industrial e da acumulação primitiva do capital é uma análise parcial. Que o Marx vai dizer que o operário vai ser explorado para que o capital possa se acumular. Então, ele vai receber um salário que permite a extração do lucro. E a Silvia vai dizer assim, só que o Marx não prestou atenção numa coisa, que ao mesmo tempo que vem o trabalhador vem do campo para a cidade, o trabalhador vai trabalhar na fábrica e vai ter o seu pagamento sendo usado para a acumulação do capital, o Marx não percebeu que as mulheres e a família nuclear eram fundamentais para a acumulação do capital. E a mulher foi colocada numa posição de inferioridade, o mundo se monetarizou e a mulher ficou sem dinheiro. Então, a ideia de que as mulheres sempre foram um grupo diverso inferior não é uma ideia historicamente comprovada. A Silvia Federici, ela não é psicóloga, ela é historiadora. É um livro bonito porque tem documentos que a gente pode entender do que ela está falando. Então, ela diz o seguinte, quando o operário chegava na porta da fábrica, ele tinha dormido, comido, se ele estava doente, ele tinha sido tratado, ele tinha tomado um chá, né? Esta figura que providenciava tudo isso, fabricava os próximos operários para quando este operário não pudesse mais trabalhar, para quando ele morresse, a aposentadoria não existia, para ele ser reposto, e ela não recebe nada, ela fica em troca de casa e comida. Fica numa posição que é rigorosamente de escravidão. E mais, a matéria-prima que chegava na fábrica inglesa vinha da América, trabalhada pelos negros, que não recebiam absolutamente nada além da comida e do teto, com direito a castigos também, né? Com direito a estupro, no caso das negras, e tudo mais. Então, a Silvia e outras tantas estudiosas, aí no caso são mulheres, vão usar Marx contra e a favor de Marx, para recontar. Então, vejam que coisa interessante. Nós temos que refazer a história da superioridade europeia, a gente tem que refazer a história do capitalismo, como ele é contado, que envolve apenas o
homem europeu capitalista e o homem europeu operário, né? Então, nós estamos no momento em que, para defender a diversidade, nós temos que rever. Podemos passar, Júlia? Esse aqui também é, isso tudo eu já estou falando, Então, nós vamos ter, aqui nós ficamos, então nós vamos ter que rever, né, várias histórias que nós temos tido como confiáveis e que nos foram contadas na escola, né? Felizmente, a escola está podendo também rever essas histórias, né? Então, não é assim, vamos fugir da escola, mas a escola tem que se rever também, né? Bom, na verdade, dentro dessa perspectiva, que é a perspectiva, assim, cis-hétero, colonial, patriarcal, capitalista, existe o espécime que é o humano, que é branco, hétero e tudo isso, e existem todos os outros. Todos os outros são as mulheres, os negros, os gays, os trans, e se for uma mulher negra, gay, trans, aí juntaram-se várias condições. Mas é disso que a gente tem que estar cuidando. É esta supremacia capitalista é que cria os outros. Mas quando ela cria o outro é imediatamente colocado como inferior, e o outro é aquele que foi vencido, né? Aquele que foi invadido e foi vencido. É interessante que, na verdade, durante muito tempo, o vencido já era digno de nada mais, nada menos do que desprezo, né? Porque o fato do sujeito ser vencido era a prova de que ele valia menos. Mas a realidade humana, ela é muito contraditória, isso Marx falou, ela é contraditória, ela é complexa, ela é multifacetada. Então, no mesmo movimento em que, de um lado, eu tenho uma afirmação supremacista, eu tenho um início do surgimento de um novo olhar em relação às vítimas. Então, vejam, ser vítima de um ataque é alguma coisa que começa a ser vivida como injusta, como errada, como algo que mexe com a gente de um jeito que é o que nós estamos falando do respeito à diversidade, né? Porque os diversos, eles são, antes de mais nada, alvo de agressão, de violência, né? Bom, então tiramos esse daí, Júlia, e aí a gente vai... Esse sociólogo, o Viviorca, é um cara que vai trabalhar muito com essa ideia do reconhecimento da vítima como alguém que merece um olhar de respeito, que merece, vamos dizer assim, merece compensação, merece indenização. Vocês sabem que um dia eu estava num grupo e saiu a ideia, assim, de piada. E se os negros resolvessem cobrar os salários? E uma pessoa falou assim, como assim? Gente, como assim? Os negros vieram sequestrados, fizeram este país agrário. Como assim? Há uma dívida. Então, eu não devo nada. Não, existe alguma coisa que é extremamente objetiva, que é dívida, né? Existe isso mesmo. Então, na verdade, o Viviorca, ele vai estudar como é que as vítimas começam a aparecer. É muito curioso, porque as vítimas iniciais são europeias. Então, quais são as primeiras vítimas?
é quando começa a existir o estado do bem-estar social, começa a haver a ideia de aposentadoria dos europeus, começa a haver a ideia de acidente de trabalho indenizar os europeus, não nas colônias, né? Eu vou contar uma coisa para vocês rapidinho, quero ver o tempo, que é o seguinte, olha, uma coisa que pessoalmente aconteceu comigo. Eu tenho uma ex-orientanda, Tamis Valéria Borges, que por sinal hoje está no Brasil. A Tamis, ela se casou com uma pessoa, com um luxemburguês, e foi morar em Luxemburgo. É uma história muito bacana, porque ela teve 3 filhas e ela ganhou mais como mãe do que como psicóloga, porque o governo paga quem tem filho, porque tem uma taxa de natalidade muito baixa. Mas vejam que eu consegui ser convidada para ir para lá, porque o país era tão rico que não tinha hospício. Então, olhem a situação. Todos os lugares que tinham hospício, houve reforma psiquiátrica. Os luxemburgueses, o que eles têm? Eles têm banco, eles são banqueiros. Então, eles não tinham hospício, não precisaram fazer reforma psiquiátrica. Não tinha. E por que não tinha? Porque quando o luxemburguês tinha um surto psicótico, ele era internado na Inglaterra, na França, na Alemanha, em qualquer lugar, porque para eles é mais barato pagar, né? Porque o dinheiro está sobrando, né? Bom, só que começou a acontecer em Luxemburgo que não tinha mais gente para fazer os trabalhos mais básicos. Todo mundo tinha estudado. Aliás, tem uma coisa muito interessante, eles não tinham universidade, porque as pessoas também iam estudar fora. Olha que coisa interessante. Tinha pós-graduação, mas não tinha graduação, porque vai para Inglaterra, vai para os outros lugares e paga, né? Bom, mas aí começou a ficar cheio de português. E os portugueses que faziam os trabalhos, né, menos qualificados, piravam. Quando um português pirava, vocês acham que eles iam botar a mão no bolso para pagar? Não, porque lá o pessoal fala assim, Portugal é legal porque é pertinho da Europa, né? Então, o que eles querem dizer? São os nordestinos, são os caras que têm menos grana, os menos europeus, né? Então, eu fui para lá, descobri isso lá, porque eu falo português. E eles estavam na contramão da história, querendo fazer o hospital para português, né? Quando todo mundo estava fechando o hospital. Então, para vocês verem como os direitos humanos, para quais humanos? Só que a hora que começa a ideia de que existem os humanos, nós, do terceiro mundo, achamos que nós também temos direito, né? Então, há uma mudança no olhar, há uma progressiva tomada de consciência. Bom, então, se vai falar, o Viviorca fala de uma virada antropológica. Uma virada antropológica que é essa que coloca em cena a figura da vítima não como um despojo, não como um lixo, não como uma sobra, mas como um ser humano também. Bom, essas são as vítimas, são os oprimidos, são esses grupos. E aí nós vamos ter, eu vou dar uma corridinha, mas a gente vai ter feministas e feministas materialistas, ou seja, marxistas, que usam Marx até certo ponto, e feministas negras. O feminismo negro é um movimento de uma importância muito grande para todos, né? Para além do feminismo, para além, né? Para além da questão racial. Mas é uma coisa interessante porque vão surgir esses conceitos
que são o seguinte, não é que tem, eu vou resumir bem, né? Aqui estão os pobres, aqui estão as mulheres, aqui estão os negros. Não, é a mesma pessoa que traz nela, ela é pobre mulher. Ela é pobre mulher e negra. Ela é pobre mulher, negra e gay. Vocês entendem? Quer dizer, na verdade, essas teorias, a teoria do nó é muito interessante porque é a mais antiga e é uma brasileira, orientanda do professor Florestan Fernandes, né? Então, a Eliette Safiotti. As materialistas francesas falam em consubstancialidade, a Grimshaw, que é uma feminista negra, vai falar da interseccionalidade. Então, nós vamos ter que os grupos oprimidos, e aí eu concluo assim, é negra, é gay, é mulher, é pobre, é brasileira, latino-americana. É esse o quadro que a gente tem. Então, na verdade, é uma imbricação do gênero, da raça, da etnia, raça, etnia e classe. Bom, o que a psicologia como ciência e profissão tem a ver com esses problemas? Vamos passar. Então, nós temos o seguinte, olha, a partir dos movimentos sociais do século XX e do século XXI, os problemas ganham visibilidade social. Os movimentos passam a produzir conhecimento. Isso é muito importante, porque a gente também tinha uma ideia que conhecimento só se produz na universidade. Vejam, a universidade é importantíssima. O conhecimento que se produz na universidade é muito importante. Porém, nós temos que entender que a vida também pode produzir conhecimento e que os militantes que estão lá, vamos dizer assim, participando ativamente, aliás, basta vocês fazerem assim uma viajada aí pela internet, nos sites dos movimentos, vocês vão ver como as pessoas estudam. Estou falando dos movimentos brasileiros, né? Como as pessoas de fato vão atrás de conhecer a verdade, vão atrás de saber como as coisas são. Então, há uma mudança de comportamentos e acontecem novas demandas às instituições de saúde mental, onde o psicólogo está, assistente social, o psicólogo está, nas jurídicas, nas escolares, nas instituições onde nós trabalhamos. Então, nós temos hoje, vamos dizer assim, nós não temos mais o paciente de classe média que não sabe, que está divagando. Nós temos demanda que vem de pessoas que vivem condições difíceis, ligadas à sua situação social. Nessas demandas, elas provocam a busca de novos conhecimentos, e aí que surge uma área de estudos que é a dos sofrimentos sociais das pessoas e grupos que são alvos de opressão. Então, esta é uma nova área com a qual nós temos que nos preocupar. Então, aqui é um pequeno comercial que é no modo que a gente trabalha, mas não quer dizer que só nós trabalhamos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu trouxe o que a gente faz, mas, na verdade, há várias iniciativas hoje, né, de psicólogos que estão se comprometendo a buscar soluções para os problemas sociais. Vejam, tem uma solução que é a modificação da sociedade, a transformação da sociedade, mas também a necessidade de fortalecimento das pessoas, enfim, só para falar bem rapidamente, vejam, uma coisa é eu falar assim, olha, os negros foram oprimidos. Agora, como isso é vivido pelas pessoas? Isso é vivido assim, nas interações
você vai ter a pessoa recebendo recados mais ou menos explícitos, dizendo que ela é menos. E o modo dela ser menos é que ela é menos humana. Então vejam, as mulheres são menos inteligentes, menos confiáveis, os negros são mais animalescos, os judeus parecem com pulgas ou com gado, né? Como é que os judeus foram levados aos campos de concentração? Nos trens de transporte de gado, que era para dizer você é gado. E quando foi instalado o campo de extermínio, era como se estivesse matando pulga e batendo barata. Então, a mulher é um aparelho para dar prazer ao homem, ou seja, as pessoas são retiradas do pertencimento humano. E isto é assim, isto é insinuado, isto é dito, isto é passado de forma muitas vezes violenta, né? Então, tem um casal, são dois homens, estão de mãos dadas. Eles são tratados como pervertidos, como estragados, contaminados, como não tendo nada a ver com os outros. Então, eles têm que ser abatidos, né? E são abatidos muitas vezes. Então, como é que a gente cuida desses efeitos? Fora o movimento social, nós temos uma forma de trabalhar como psicólogos no sentido do resgate de uma capacidade de criação que é um apanágio humano, não é algo masculino, né? Não é algo de branco, etc, etc. Nós temos um resgate da espontaneidade, não dá tempo para falar disso agora, mas espontaneidade não é impulsividade, só vou falar isso agora, e um cultivo de uma certa conscientização, que é algo que tem sido muito fortemente trazido pelo feminismo negro, principalmente nos escritos da Bell Hooks, a gente vai encontrar, que eu recomendo também a vocês. Bom, isso aqui é só uma coisa da Noite dos Cristais, que eu botei aí no meio. Pode botar. Esta aqui é uma coisa terrível. 9 de novembro. Vejam, é a antivéspera da guerra. Você olha, tá frio, você olha, aqueles homens são judeus, obrigados a andar com a estrela amarela na ponta. Eles, nesta noite, tiveram cérebros, né, quebrados com martelos. Esses homens. Então, e aqui nós temos os senhores alemães, que estavam cumprindo ordens. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Rafa, para ele falar, já ficou Rafa, né? Mas enfim, para o Rafael continuar e falar um pouco do mestrado dele. Oi, gente, boa noite. Tá funcionando, né? Bom, acho que, né, com esse contexto todo, a gente já pensou aqui na questão das interseccionalidades das opressões, né? Eu me especializei mais na questão das relações raciais e do racismo, mas a gente sempre tem que pensar essas interseccionalidades juntas, né? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que esse trabalho de mestrado é de 2013. Eu depois fiz um doutorado com uma análise teórico-histórica da história dos estudos de psicologia sobre relações sociais no Brasil, articulando os contextos macrosociais, né? República Velha, Estado Novo, ditadura militar, redemocratização, com mudanças de paradigmas teóricos e, aí, indo além do contexto nacional, com a história e as mudanças do movimento negro. Como todos esses elementos se articulam e repercutiram na produção da psicologia, no foco específico na psicanálise, né? E o que eu quero falar assim, que é de 2013, o doutorado definido em 2018, mas o estudo de psicologia das relações sociais é um campo dinâmico, né? Eu fiz esse estudo de doutorado, inclusive, para recuperar uma história, e aí tem psicólogos brasileiros que atualmente estão publicadas, não estavam na época do doutorado,
Virginia Lane Bicudo, Neuza Santos Souza, autores internacionais passaram a ser estudados no Brasil, como Franz Fanon, que não estavam nessa época circulando tanto. Então faz 10 anos isso, né? Quase 10 anos já esse mestrado. Para falar que a nossa escuta muda e ela é qualificada historicamente também, né? De quando eu defendi o doutorado para cá, o cenário já está mais complexo ainda, né? Quando eu defendi o doutorado, na psicologia, o que tinha de mais atual na discussão era os estudos críticos de branquitude, de como se forma a identidade branca, como se forma relacionalmente, subalternizando a subjetividade negra. Isso foi em 2018. Nos últimos anos, o debate emergente no campo de psicologia e relações sociais é a saúde mental da população negra e a quilombização da rede de atenção psicossocial. Então, pensar uma clínica social e, claro, processo de gestão que operacionalizem o plano de saúde integral da população negra na rede de atenção psicossocial, né? Claro, isso não exclui os estudos de branquitude, né? Porque tem que entender como se forma a subjetividade branca relacionalmente com a negra também, para desmontar essa articulação relacional do racismo, né? Bom, tudo isso, esse movimento histórico que, olha, vem do movimento negro, se expressa em políticas públicas, que são conquistas do movimento negro, não são dadas pelo Estado, são conquistadas pelos movimentos sociais, que produzem conhecimento, inclusive, e esse movimento vai qualificando cada vez mais a nossa escuta para entender o que antes era achado que era vulgarmente o discurso de mimimi, ou em termos de uma psicologia mais conservadora, era efeito de uma patologia interna, de uma hipersensibilidade, como falas que expressam um sofrimento real produzido pelas relações sociais concretas. Então, esse trabalho de 2013 para cá, o campo mudou bastante. A gente pode acompanhar isso tanto na rede pública, nos eventos, nos conselhos de psicologia, né? Em 2017 foi publicado pelos CRP um guia com normativas técnicas, né, para os psicólogos atuais das relações sociais. No campo editorial, a gente vê publicação, tradução de novos autores, como diz Neuza Santos, Franz Fanon, que não é da psicologia, mas uma militante do movimento negro, filósofa, antropóloga, historiadora, Adélia Gonzalez, que também tem um debate crítico muito interessante com a psicanálise, né? Então são autores editados que circulam. Então a escuta está mais qualificada atualmente para isso, né? Esse momento, então, aqui, ainda era esse momento, né, tipo, 10 anos atrás eu ainda estava no... O que foi feito na questão em modos de escutar. E aí os modos de escuta vão para os parâmetros de uma clínica dos sofrimentos sociais, né, e que entendem que os sofrimentos sociais são socialmente produzidos, né, se expressam na subjetividade coletiva, individualmente, mas não podem ser vistos como puramente subjetivos, no sentido idealista e material, são produzidos pelas relações materiais, e que precisamos pensar em modalidades clínicas que lidem com esses sofrimentos do modo como eles são produzidos e sem psicologizá-los, individualizá-los abusivamente, né? E organizar publicamente, né? Na clínica particular, na clínica pública, modalidades clínicas que saibam lidar com essas formas de sofrimento, né? Bom, a gente pode passar. Na época do mestrado, eu fui estudar o efeito do racismo na experiência nacional de negros brasileiros que conheceram a ascensão social. Ainda, né, assim, muito na questão, e depois com a retomada de autores que foram publicados, estudaram essa questão, Virginia Bicudo em 1945, a Neuza Santos na década de 80, né, também estudaram a questão da ascensão social em função do velho debate. Eu não vou entrar em tantos detalhes da especificidade do racismo brasileiro, da ideia de democracia racial, mas que um debate senso comum fala que no Brasil não tinha racismo, era só discriminar porque é pobre, né? Então a ideia de estudar a ascensão social que eu tive, né, e na época eu não tinha tanto contato com a obra dessas autoras brasileiras, né, que fizeram esse mesmo estudo por essas mesmas questões, para pensar como articular a questão de exploração econômica de classe e o racismo, né? Então teve essa opção de estudar então, a ascensão social e analisar essa questão, né?
Bom, acho que não é tanto, acho que pode passar, né? Bom, muito brevemente, né, eu falei que não entra tanto, mas no Brasil, o racismo brasileiro, o racismo brasileiro se caracteriza por uma ideologia de tentar embranquecer a população, tem a ver com o modo como as teorias do racismo científico, que são as teorias raciais produzidas a partir da formalização da biologia como ciência independente, foram recebidas no Brasil, com fatores históricos do Brasil, mas houve uma mudança no discurso da degeneração racial internacional, né, que o elemento inferior seria preponderante, né, internacionalmente. No Brasil, os teóricos falam que está acontecendo o contrário. Aqui, o sangue negro está sendo diluído, o elemento branco superior estava predominando. Era a prova empírica de que a teoria da degeneração ela não acontecia em todo lugar. Aqui a gente ia ficar todo mundo branco. Foi uma propaganda, né, inclusive levada em conta por eventos internacionais por intelectuais da época, né, e que dominou até 1930, né, mais ou menos, né, que é uma época do o determinismo biológico era o saber dominante nas ciências humanas, na psicologia inclusive, né, a eugenia, as teorias eugênicas do Brasil, Raimundo Linas Rodrigues, né, etc. Na década de 1930 vem Gilberto Freire, a democracia racial, que é uma virada mais culturalista, né, que sai desse determinismo biológico estrito, mas a pegadinha do Gilberto Freire é que ele faz uma virada culturalista que é aparentemente valorizadora dos elementos heterogêneos, mas ele mantém todas as hierarquizações raciais entre brancos, negros e ameríndios, o capítulo dele sobre ameríndios, o segundo livro é horroroso, só que passando elas para, traduzindo elas na linguagem da antropologia cultural, né? Então ele mantém o que é um dos cernes do racismo brasileiro, que é o humano é o branco, né? Só que a gente tem gradações de humanidade, digamos assim, até o branco, né? Isso ele não desfaz a esperança e a ideologia do embranquecimento, né? Mas ele vai mais para um discurso da antropologia cultural. Isso é assumido pelo Estado Novo, do Getúlio Vargas, como um discurso oficial: o brasileiro é todo mesmo mestiço, não tem racismo. Só que as práticas políticas, institucionais concretas estão produzindo o embranquecimento, pauperizando a população negra, exterminando a população negra, né, que vem depois ao movimento negro denunciar como genocídio da população negra no Brasil. Pode passar. Após 1945 tem uma mudança em nível global, né, após a Segunda Guerra Mundial, que é a formação da Unesco, né, na ONU, que vem fazer estudos no Brasil, por essa forma do Brasil não ter racismo. Nessa época, então, tem outra mudança de paradigma dos estudos mais culturalistas, de antropologia cultural, para estudos de desigualdades sociais. Um nome destacado aqui, por exemplo, é o Florestan Fernandes, né, na abordagem dele, e que foi aperfeiçoada, né, depois do movimento da redemocratização. Isso aqui, gente, não falando do movimento negro na época, que estava produzindo conhecimento junto com os intelectuais, né? Embora, claro, não tivesse a chancela acadêmica, mas como a Tânia falou, o conhecimento não é produzido só pela academia, é produzido pelos movimentos sociais. Então, o projeto Unesco e o foco nas desigualdades sociais abriu mais caminho para uma denúncia que o racismo existia sim, por exemplo, comprovado pelas desigualdades, né? Enfim, durante a ditadura militar, obviamente, o governo autoritário tentou calar tudo isso, né? Mas na década de 70 e 80, aí, com a reunião do movimento negro, com o movimento negro unificado, vem novas pesquisas que seguem nessa linha dos estudos das desigualdades e que, então, mostram empiricamente que o racismo existe no Brasil. Em termos de estudiosos das relações raciais, eles têm posições mais liberais, mais revolucionárias, mas há um certo consenso que o racismo no Brasil existe enquanto fenômeno estrutural da nossa sociedade. No início do século XXI, esse reconhecimento oficial do racismo tem a ver com o Congresso de Durban na África do Sul, no começo dos anos 2000, né? Mas a articulação do movimento negro finalmente pressionando o governo na escala federal para reconhecer que há necessidade de políticas de ação afirmativa e reparação. Isso abre uma novas pesquisas nas várias ciências humanas. A psicologia até esse momento está muito quieta, né? Fora os trabalhos invisibilizados de autoras psicanalistas negras, alguns trabalhos no projeto Unesco e os estudos críticos de branquitude
na década de 90, da Cida Bento, por exemplo, a psicologia estava bem quieta. O que acontece aqui é que tem esse reconhecimento oficial, existe a mudança demográfica por políticas públicas da população universitária, que tem mais psicólogos negros formados ligados ao movimento negro, e a articulação dessas questões com grupos de trabalho, eventos nos conselhos regionais federais de psicologia. Isso tudo então abre novas pesquisas. Até esse momento não se falava de sofrimento social causado pelo racismo. Não era uma questão para a psicologia no Brasil. Então a gente pode seguir. Bom, enfim, racismo no Brasil, então, com a coisa da democracia racial, né, do culturalismo, mas mantém uma miscigenação hierárquica, combina uma inclusão com exclusão. A inclusão ela é retórica, simbólica, por exemplo, todo mundo mestiço, todo mundo com a feijoada, só que os elementos, isso ocorreu durante o Estado Novo, os elementos de matriz africana foram clareados para saber qual é uma nova identidade nacional mestiça. A exclusão, ela é política social e econômica, dos direitos, de silenciamento de subjetividade, etc. De todo modo, o racismo brasileiro é caracterizado por sociólogos e sociais como universalista, né? Contrário aos racismos abertamente segregacionistas, bancados pelo Estado, né? Como nos Estados Unidos teve a lei de Jim Crow, teve todo um movimento de direitos para desegregar, o Brasil nunca teve uma segregação oficial. Assimilacionista, então ele busca assimilar embranquecendo as outras raças, e a gente sempre aqui pensa em raça como não fenômeno biológico, mas construções sociais baseadas em relações de poder hierárquicas, e heterófobo em relação ao negro, ou seja, assimilava, mas embranquecendo e tirando o negro da cena concreta da construção de um comum social. Você pode seguir. Bom, eu nesse período fiz, né, de acordo com as nossas linhas de pesquisa no nosso grupo, né, uma pesquisa qualitativa com o método psicanalítico, né, a Tânia falou do Freud, a gente tem uma leitura da psicanálise como método, não como teoria fechada, né. Eu fiz entrevistas individuais, né, pro mestrado selecionei 2 negros, homens que tiveram ascensão social, eles já eram pessoas de certa idade, né, já estão trabalhando na questão de classe e raça. Achei, né, avaliei no projeto durante a decisão que era ainda prematuro colocar a questão de gênero também, mas atualmente ela tem que ser colocada. Era prematuro para mim como pesquisador, é isso que eu quero dizer. Enfim, mas a gente usou um método, né, que é a entrevista individuais para abordagem de personalidades coletivas, né, que é, mesmo tempo entendendo a singularidade, mas fazem parte de um grupo comum, né, populacional. A gente optou por uma estratégia na entrevista metodológica de usar o método psicanalítico, mas não declarar de cara meu interesse na questão racial para ver se ela surgia espontaneamente dos participantes. Obviamente ela surgiu, só que ela surge com muito sofrimento, às vezes mascarada, assim, no sentido que às vezes quando está se falando em classe, está se falando em raça, né? Às vezes ela não consegue ser nomeada como tal, né? Um dos participantes ele não conseguiu nomear explicitamente sofrimento racial durante quase toda a entrevista, até que um momento ele passou a mão assim sobre a própria pele e falou: isso aqui pesa muito. Ele não conseguia nem nomear exatamente ali para mim o que era. Tem que levar em conta também que eu sou um pesquisador branco, então tem um modo de intersubjetividade estabelecida pela sociedade entre negros e brancos, claro, né? Tem que levar em conta as características do pesquisador também, esse paradigma, a pesquisa intersubjetiva qualitativa. Enfim, pode passar, que eu vou saber se vai ser mencionado. A análise foi de personalidades coletivas, mas então, obviamente eram pessoas, elas fazem parte do mesmo grupo social, né? Mas com singularidades individuais. Então a gente optou por focar em dois participantes, né? Um ligado à área do direito, uma carreira musical em São Paulo, né? O outro ligado a uma carreira esportiva e à carreira universitária. Então, com suas singularidades individuais, elas foram devidamente explicitadas, né, no mestrado, tem as entrevistas, tem o nosso modo, né, de
no conhecimento. E no final eu cheguei, né, por essa linha subjetiva, na produção do que a gente chama de campo de sentido afetivo emocional, né, ou inconscientes intersubjetivos. Só esclarecer muito brevemente aqui, não vou me alongar, a nossa visão do inconsciente não é inconsciente intrapsíquico-pulsional, mas ele é produzido socialmente a partir das relações sociais intersubjetivas que estão sempre inseridas em estruturas macrosociais de poder maior. Então, o inconsciente ele é produzido constantemente na interação social, ele não está dentro da cabeça de cada um, ele é produzido na relação, isso tem a ver com a virada relacional na psicanálise, né? E ele é um produto histórico, social, atravessado por relações de poder. Bom, enfim, no mestrado eu cheguei a 2 campos, que foi aprisionado pela aparência com talentos, força e incompetência, né? O primeiro eu discuti a partir da obra do Frantz Fanon, né? Que ele especialmente pegou um capítulo para ele negar máscaras brancas, que é a experiência vivida do negro, onde ele teoriza os efeitos do racismo atacando na experiência vivida dele como negro, né? E vai teorizar a questão que ataca a estrutura ontológica dele como ser e a relação com a própria corporalidade, né? Isso se expressou, por exemplo, no participante falando isso aqui é muito duro, como o Fanon fala, né, produção do complexo de inferioridade, de uma relação de negação com o próprio corpo, que é um efeito subjetivo que o racismo, a estrutura social racista produz na experiência de vida negra, né? Então, aqui dialoguei com o Fanon, vi que isso também apareceu nos participantes da pesquisa, né? Argumentei que isso só pode acontecer numa estrutura social racista, essa modalidade de rejeição do próprio corpo, que o Fanon chama do esquema histórico-racial que está sobre o esquema corporal dele. E o segundo campo, e o Fanon também fala, além da questão do corpo, o paradoxo da racionalidade, né? Porque aquele que é alvo de racismo, muitas vezes, né, busca racionalmente superar esse ataque sofrido apelando para uma humanidade comum, que lhe é justamente que é negado o status de pleno ser humano pela estrutura racista, né? Então há um paradoxo entre o apelo à humanidade comum e a experiência tal como vivida de ser desumanizado pela estrutura racista. O segundo campo, com talento, força e competência, foi o que os participantes meio que tentaram na história de vida como resposta contra o racismo, e que tem a ver com a Chalana dos Santos, né, também de social, que é a obrigação do negro ser o melhor, ou seja, não deixar que ser negro atrapalhe. Então isso se traduziu na história de vida dos participantes como um estado de tensão subjetiva constante, a percepção de que qualquer falha, as consequências sobre eles seriam maiores do que sobre outras racialidades, né? A racialidade dominante, na verdade, né? A branca. Então, acaba-se criando um estado de tensão subjetiva de impossibilidade de fracasso, né? A gente pode passar. Enfim, né? Aqui meio que algumas reflexões, né? Mas o que a gente pode dizer, a questão desse segundo campo, né? Eu colocaria 2 questões, né, para ele. A questão que ele, infelizmente, na vivência desses participantes, colocar muito peso no próprio indivíduo, né? E a gente precisa retomar aí as estruturas sociais e também os estudos críticos de branquitude, porque botar tudo assim no próprio desempenho pessoal também passa um pano para o papel dos brancos no suporte do racismo, que os estudos de branquitude mostram que os brancos têm que ter uma postura crítica em relação à produção da branquitude e assumir posturas antirracistas. Então, é uma luta de todos. Então, o que a gente pode pensar é que, infelizmente, essa coisa fica muito individualizada, acaba se tornando uma fonte de sofrimento retroalimentador do próprio sujeito. Então, a gente também tem que voltar para a produção social do sofrimento e buscar as causas do sofrimento socialmente. Acho que é isso, né? Gente, olha, eu estou preocupada com o horário, porque a gente tinha trazido do Gustavo, mas acho que não vai dar tempo. Não vai dar, já são 10 minutos. Acho que vou abrir para perguntas agora. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Como o Gustavo não está, eu só queria mostrar o título
e o Gustavo. Olha, então, Lutando para Existir, Experiência Vivida e Sofrimento Social de Pessoas Transgêneras. Então, foi um trabalho realizado com vídeos de pessoas trans, vídeos que as pessoas colocaram no YouTube. É um trabalho bem interessante, se vocês podem encontrar na biblioteca da PUC Campinas, Gustavo René de Almeida da Silva, e só para brincar com ele, eu botei a fotografia dele, já que ele não veio, para vocês verem o Gustavo. Eu falei que ele é lindão, né? Então, mas é um trabalho que eu recomendo, é bem bacana mesmo, tá? Então, gente, agora vamos abrir para pergunta. Quem tiver uma pergunta aí, só levanta a mão que eu levo o microfone. Não temos perguntas? Acho que a gente não tem pergunta. Então, parabéns, né, pela palestra, que eu acho que o pessoal deve sair pensando, refletindo, eu espero. Enquanto talvez pergunta, se ela quiser falar um pouquinho do trabalho do Gustavo. Sim. Então, talvez a gente possa passar rapidinho. Que eu acho que é interessante. Porque a gente já colocou o Gustavo. Então, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Esse trabalho foi até um desses trabalhos assim, que a gente ia fazer uma coisa rapidinha. E, na verdade, porque eu sou orientadora, né? Ficou tão bacana que virou o mestrado dele, nem precisou, já ficou. Então, a gente queria fazer um trabalho para investigar a experiência vivida por pessoas transgêneras. E aí, a justificativa tem a ver com o reconhecimento dos sofrimentos sociais que essas pessoas vivenciam, a busca de práticas clínicas, não é, que possam atender às necessidades, e também o reconhecimento de que há necessidade de mudanças sociais, né? Bom, aqui são os procedimentos investigativos que eu já falei um pouco para vocês, que a gente fez um levantamento no YouTube, né? De pessoas que, veja, o YouTube tem esse aspecto interessante. Eu uso muito a internet como fonte de material clínico, porque são pessoas que elas nem foram ao psicólogo com uma queixa, elas também não foram convidadas por iniciativa do psicólogo, elas foram voluntariamente produzir um material para falar com todo mundo. Então, isso aqui, quer dizer, é uma coisa que tem um certo valor, né? Eu acho bem interessante. Então, a gente viu, ele fez uma transcrição e fez uma análise. A análise, no caso, foi um pouco diferente do Rafael, assim. Tem um pedaço que foi a busca dos campos de sentido afetivo emocionais, os campos inconscientes, desse inconsciente que não é interno, que está... Nós é que estamos mergulhados no inconsciente, não ele que está dentro da gente, mas também uma identificação do que eles conscientemente consideravam que era o sofrimento deles. Então, a gente começando pelo que... Passando, Júlia? Bom, aqui é uma lista dos vídeos, podemos passar. Então, as dramáticas do viver, que nós chamamos assim, são as questões que as pessoas transgêneras trazem como as suas dificuldades. Então, elas falam das dificuldades ligadas à família, que não aceita, as relações amorosas extremamente difíceis, instáveis. Você pode imaginar, porque as duas pessoas vivem situações de pressão, de opressão, os problemas de escola, bullying, etc., trabalho é a mesma coisa, o cotidiano, do tipo assim, usar o banheiro, que banheiro a pessoa se sentiria melhor, mas isso vai dar problema com as outras pessoas, quer dizer, uma série de detalhes que não são problemáticos para quem não enfrenta esta situação e que tornam a vida, assim, cada passo difícil.
O sistema de saúde, que coloca a pessoa numa situação assim de se sentir julgada, de não se sentir respeitada. A segurança pessoal, não é? Quer dizer, a possibilidade de ser agredido, que pode acontecer vamos dizer assim, com muito mais frequência do que a gente pensa, né? Porque a pessoa tem os ataques e a gente fica sabendo, mas tem as ameaças, enfim, tudo isso muito difícil. A relação com o próprio corpo, isto foi uma coisa muito séria, porque a sensação que a pessoa tem de mal-estar é uma sensação de sofrimento, não é uma questão de escolha, né? Então, eles todos colocando como esse corpo que tem é um corpo vivenciado como... quer dizer, não é fonte de prazer, é fonte de sofrimento, é fonte de mal-estar, né? E uma sensação de falsidade que é um pouco oposto, né, do que o sujeito preconceituoso vê, porque o sujeito preconceituoso, por exemplo, ele está vendo um homem, mas a pessoa sente que ela está mentindo, porque ela não se sente um homem. E aquilo que ela está passando, então, é também um desconforto muito grande. Aí nós fomos para a questão do inconsciente, que é o próximo, né, Júlia? São dois campos. Um campo é chamado de perverso e degenerado. Foi definido assim: organizado ao redor da crença ou fantasia de que a recusa de se conformar ao sexo biológico é uma espécie de anormalidade moral, livremente escolhida pela pessoa. Ou seja, a pessoa vem uma ideia que a pessoa é sem vergonha, por isso que ela escolhe uma coisa dessas. Então, tem um exemplo, eu vou ler aqui rapidinho, ó. Então, minha vida toda, por ter sido criado nessa sociedade transfóbica, uma luta entre eu me aceitar, porque é difícil tu se aceitar. Imagina toda uma sociedade falando que isso aqui é doença, isso aqui é errado, isso não existe, e tu é aquilo. Então é uma luta mental muito grande, assim que tu fica e porque tu acaba internalizando que ser trans, por exemplo, uma das coisas que acabei internalizando, sei lá, que ser trans é feio e que é errado, e que as pessoas acham esquisito esse tipo de coisa. Eu acabei internalizando e até que, por sorte, eu consegui resolver isso na minha cabeça. Então eu lembro que no colégio as pessoas olhavam para mim e me chamavam de menininha, de mulherzinha e tudo mais. Se eu ia falar com a diretora, ela falava: ué, se você não se vestisse e comportasse como mulher, talvez eles não te chamassem assim. Mas eu não sabia que eu me comportava como mulher. Eu era assim, nascido dessa forma, entendeu? Bom, e o outro campo, além do perverso e degenerados, é esse ser ou não ser verdadeiro. É organizado ao redor da fantasia, da crença fantasia, que é importante ser fiel ao próprio sentir. Isto aqui é muito interessante, porque vocês entendem, o que a sociedade pede é que a pessoa olhe e diga: não, eu tenho um pênis, eu sou homem, ponto. E essas pessoas, elas vão dizer: mas eu não sinto isto, né? Então, existe uma experiência vivida que é de uma complexidade muito grande, né? Você não pode lidar, você não lida com o seu corpo, né? No caso dessas pessoas, você não está lidando com o seu corpo como uma coisa assim que você está julgando e pelo intelecto você define, né? Como, aliás, ninguém, não é? Não é que a gente fala assim: ó, eu sou mulher, não é isso. Na verdade, tem um sentir que está em jogo, né? Pelo menos na nossa cultura, no nosso modo de subjetivação, como nós vivemos, né? Bom, então aqui, a gente não sabe que a gente também é trans, a gente só vê que não nos encaixamos em nada, em nenhum padrão.
E talvez até uma criança nascida com sexo feminino pense, eu sou um homem, eu queria ser um homem. Mas ela não consegue ainda dar um termo para ela, porque não é fácil dar esse termo. Nós devemos enfrentar tantas dificuldades, iniciando a partir do momento que nós se descobrimos transexuais. Que isso sucede quando a gente tem em volta de 4, 5 anos. Já nos sentimos diferentes do resto das crianças que está em torno de nós, nossos primos, parentes próximos. Então, vocês veem que não é uma questão de escolha, né? Não é que a pessoa cismou. É alguma coisa de uma profundidade importante, né? Bom, e aí vindo o último, então aqui tem uma discussão com 2 autores, né? Ele faz uma discussão sobre ser ou não ser verdadeiro com o Winnicott, sobre a questão do falso e do verdadeiro self. E lá no Perverso e Degenerado, ele usa uma feminista lésbica, que é a Mônica Wittig, que tem um livro que em inglês serás hétero ou não serás, que é exatamente a tradução do que nós falamos aqui o tempo todo, né? Porque serás branco e homem ou não serás, né? Serás branco ou não serás, serás hétero ou não serás. E por aí, quer dizer, essa questão da negação, né? Da diversidade. Eu acho que aproveitamos, né, professor Renato? Então eu agradeço. Agora, eu acho que nessa hora a gente já está cansado. Mas se um dia vocês quiserem convidar a gente para uma cerveja, alguma coisa, não é? A gente pode continuar o papo, né, gente? Aí a gente vai em outras circunstâncias. Obrigada, viu, gente? Boa noite, gente. A gente vai partir para o encerramento agora, né? Então, com isso a gente chega no fim do primeiro dia aí da 45ª Semana de Psicologia. A gente queria agradecer muito a presença de vocês, é muito importante ver a carinha de alguns aqui, né? Bom, deixa eu ver onde eu parei. Queria agradecer à professora doutora Tânia Aiello e ao professor doutor Rafael Aiello, né? Mais uma salva de palmas para eles, por favor. Pela palestra ministrada, que foi muito enriquecedora para o tema de diversidade. Acredito que linkou com o que a gente buscava, né? Sobre reflexão sobre o tema. E agora eu queria só fazer alguns avisos finais, né? Então, primeiro eu queria dizer que o nosso cronograma, tanto de minicursos quanto de palestras, ele está no Instagram da nossa Semana de Psicologia. Então, para quem não segue ainda, é @semanapsicometodista, né? Então, tá tudo lá, programação direitinho.